Vamos ler aqui uma porção da Palavra de Deus, uma instrução que Paulo ele passou para o seu filho amado, discípulo da fé, Timóteo, o jovem pastor. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Esse trecho aqui, esse contexto aqui, deveria ser a leitura de cabeceira de todo obreiro que milita na obra do Senhor. Seja pregando dentro de igreja, seja ministrando nas redes sociais, aonde quer que seja, o obreiro, ele precisa saber disso. Ele precisa usar, né? Ele precisa pregar isso e viver isso, para que Deus seja glorificado. Porque toda pregação, todo ensino, tudo que o obreiro do Senhor realiza, se ele não fizer para a glória de Deus, de nada tem valor. O seu trabalho é inútil. É inútil. Quando em meio à pregação, em meio ao momento, ele quer atrair os aplausos para si, as palmas, os elogios, e Deus chama ele para pregar para a sua glória. Para a sua glória. E observamos aí o que Paulo fez Timóteo entender. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo não está falando aqui do Novo Testamento, porque o Novo Testamento saiu lá do Velho. Mas Paulo viaja mais Timóteo, faz Timóteo viajar lá no Velho Testamento e ver toda essa maravilha, todo esse ensino, toda essa instrução, toda essa correção, não é? Então nos diz aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, né? Para ministrar a verdade. O obreiro é chamado para ministrar a verdade. Ele tem que conhecer e provar aquilo que ele está dando para o povo, o que ele quer alimentar o povo, né? Ministrar a verdade para repreender o mal. Repreender o mal, né? Também ela é usada. Deus também nos deu sua palavra para o quê? Corrigir o mal, né? Corrigir para repreender o mal, né? Repreender o mal. Alguém pode estar trazendo uma palavra que não seja bíblica, falando de inteligência emocional, querendo trazer inteligência emocional, querendo trazer fábulas para querer alimentar o povo. Esse obreiro, ele precisa ser corrigido. E a palavra corrige ele. Porque a Bíblia, ela corrige o obreiro. Ela julga o obreiro. Que tipo de obreiro é? Né? É a palavra de Deus. Para corrigir os erros. Erros doutrinários. Precisa ser corrigido pela palavra.
erros, né? Querer formar a opinião do seu público com heresia, né? Com reteté, esses negócios aí, né? Essas coisas aí que acontecem no movimento neopentecostal, não é isso? Paulo não fala nessa. Você não vai encontrar em nenhuma passagem da Bíblia que alguém, você está no manto, você tem que pular, você tem que gritar, você tem que correr. Não vemos nenhum ensinamento desse na Escritura, né? Na Escritura, o obreiro é chamado para pregar a palavra de Deus, de forma que torne a sua pregação compreensível pelo seu público e principalmente por ele, porque ele tem que saber o que ele está pregando. E ele fala para ensinar, né? Para ensinar a maneira certa de viver. A igreja, ela tem que aprender a maneira certa de viver e de se conduzir diante do Senhor, por obreiros habilitados por Deus, chamados por Deus, né? Que recebeu o ministério da palavra, né? O ministério da palavra foi recebido, não é para enriquecer monetariamente o obreiro, não. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que alguém poderia servir a ele, ser um obreiro na sua obra e ficar rico e enriquecer. De maneira nenhuma, né? Jesus mostrou para cada obreiro a cruz, o Calvário, né? Ele falou do Calvário. É uma palavra que Jesus falou constantemente, né? Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, padeça, seja traído lá e depois seja crucificado, né? Seja sepultado, passe 3 dias no seio da terra e depois de 3 dias ressuscitasse, né? É essa mensagem que Jesus transmitiu para os seus discípulos apóstolos, né? Para ensinar, né? Para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, né? Todas as boas ações. Era essa a instrução que Paulo passou para Timóteo, né? Timóteo ia pastorear a igreja de Éfeso, né? Muitas perseguições, perseguição, principalmente quando se prega a verdade, você tem perseguição. Você encontra perseguição no próprio ambiente que você está, você é perseguido porque você fala a verdade, né? Você fala a verdade. A sua palavra não enche cofre de dinheiro. A sua palavra não enche cofre de dinheiro. A sua palavra não faz, né, ninguém andar com um carrão novo, né, de maneira nenhuma. A sua palavra, ela faz o pecador ouvir e se arrepender dos seus pecados, através da operação do Espírito Santo na vida deste pecador, né, para salvar. É o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é esse, né? Evangelho que salva o pobre, miserável pecador e mostra a situação dele, como ele está. Ele precisa de Deus, né? Para que seja salvo, para morar no céu. Amém.